todos com a paz do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede, estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, o estudo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. O estudo 11, o privilégio de ofertar e contribuir. Nosso texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Nosso estudo está dividido em 3 pontos: as ofertas e contribuições voluntárias no Antigo Testamento, as ofertas e contribuições voluntárias no Novo Testamento, as bênçãos decorrentes do ato de ofertar e contribuir. A nossa conclusão, a verdade e a aplicação prática. Desde já agradecendo mais uma vez a Deus, agradecer a você que se inscreveu no canal, você que é inscrito, dizer meu muito obrigado, Deus abençoe. E nós vamos estudar mais um estudo do livro de Atos dos Apóstolos que fala sobre o privilégio de ofertar e contribuir. Nosso texto base, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37, que diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Tá vendo? Aí vai falar das contribuições do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Quando ali a igreja crescia e era necessário contribuições para suprir a necessidade dos irmãos. E aqui diz, como é de praxe nossa, comentar os versículos. Nós vamos comentar aí do versículo 32 ao 37, capítulo 4, do 32 ao 35, que diz assim: Era o coração e a mente de todos os crentes, pois de tempos em tempos aqueles que possuíam terra ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da herdade e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam a qualquer um que tivesse necessidade. Veja, eles distribuíam a qualquer um que tivesse necessidade. Aqueles que estavam necessitando de uma ajuda, esse dinheiro era dado a eles. Aí diz assim: a comunidade se tornou numerosa, mas tem sua parcela de membros pobres. Vários galileus se mudaram para Jerusalém, e é preciso um fundo comum para sustentar os membros da comunidade. Suas necessidades não são ignoradas pela igreja. Olhe, suas necessidades não são ignoradas pela igreja, que procura evitar a polarização econômica que atrapalharia a comunhão entre os membros. Suas convicções a respeito do cuidado com os irmãos em Cristo são traduzidas em ações tangíveis. Os membros mais ricos contribuíram para um fundo comum a fim de ajudar os pobres. Lucas não diz que os apóstolos pedem ofertas, mas sim que cuidam de sua distribuição. Veja que os discípulos não pediam oferta. Aqueles que tinham suas casas, aqueles que eram ricos, iam lá e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E eles tinham o trabalho só de distribuir as ofertas. Eles não pediam oferta a ninguém. Continuando. Colocar os bens ou o dinheiro da venda de propriedades aos pés dos apóstolos é sinal de entrega total da vida a Cristo. Uma vez que as ofertas são apresentadas aos apóstolos, Lucas capítulo 4, 35 e 37, capítulo 4, versículo 35 e 37, e Lucas 5 e 2. Aqueles que a recebiam não ficam em dívida com os doadores individuais que, de outro modo, se tornariam seus benfeitores. Aqueles que recebem as ofertas devem considerá-las provisão de Deus para a sua necessidade, de acordo com a riqueza de sua glória em Cristo Jesus. Observou que os que davam, não davam com obrigação, e aquele recebia também não tinha obrigação de devolver nada a ninguém, porque ali era uma dádiva de Deus. Embora possam ser agraciados pela generosidade dos doadores,
Eles devem reconhecer que seu verdadeiro benfeitor é Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 19 e 20. No versículo 36 e 37 diz assim: José, levita de Chipre, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O apelido de Barnabé, filho da consolação, o distingue de José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. Atos 23. A disposição de Barnabé de encorajar outros fica evidente em vários episódios em Atos. A oferta financeira para ajudar a comunidade, a intercessão em favor de Paulo, 9 e 26 e 27 versículos, a exortação à igreja em Antioquia, Atos dos Apóstolos 11, versículo 22 a 26, e o apoio a João Marcos na divergência com Paulo, Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 37. O campo que Barnabé vende traz à mente um campo que Judas comprou com o dinheiro de sangue da traição de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 18. Barnabé é a antítese de Judas, pois entrega a sua propriedade de modo sacrificial para servir outros. Ananias é um paralelo espiritual de Judas, como exemplo de egoísmo. Como levita, Barnabé também é a antítese do levita que fingiu não ver a vítima de assalto na estrada e passou longe da parábola de Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 32. Ele demonstra compaixão pelos menos favorecidos. Os levitas não receberam uma porção na divisão da terra, Números capítulo 18, versículo 20 e versículo 24 e Deuteronômio 10 e 9. Como nós sabemos, os levitas não receberam terra nenhuma quando houve a divisão das terras ali em Canaã. Eles recebiam provisões das ofertas que eram doadas no templo. Ali que eles recebiam algo da parte de Deus através daquelas ofertas, mas terra alguma eles receberam. Mas a propriedade de Barnabé talvez estivesse em Chipre, seu local de origem. Independente da procedência dessa propriedade, como cristão, Barnabé manifesta reconhecimento integral de que o Senhor é a sua herança, Deuteronômio 10 e 9, e que ele não precisa dessa terra. Como ele não precisava, ele vendeu, e vendo a necessidade do povo e necessidade que a comunidade se expandia, resolveu doar a oferta para os apóstolos, servir aqueles mais desfavorecidos. Como a gente sabe que tem muita gente que necessita de ajuda, né? Mas lembrando sempre que eles davam realmente a quem necessitava. Não era todo mundo que recebia oferta, mas simplesmente aqueles que realmente necessitavam. E o nosso estudo, a introdução, diz assim: ofertar é uma adoração a Deus e contribuir para atender diversas necessidades em sua obra é uma prática que remota aos tempos do Antigo Testamento, como uma forma de reconhecimento da sua provisão e de que somos apenas mordomos dos bens e recursos financeiros que nos chegam às mãos. Trata-se de uma grande responsabilidade e privilégio. Observe que nada é nosso, tudo é de Deus e Ele nos dá para nós somente administrarmos. E aqui há o reconhecimento disso, que tudo que ele tem, ele vê, Barnabé percebeu que não era dele, era de Deus. Ele vendeu e o dinheiro colocou aos pés dos apóstolos para eles servir aos necessitados. O nosso primeiro ponto vai dizer as ofertas e contribuições voluntárias no Antigo Testamento. A primeira menção de ofertas a Deus que encontramos no Antigo Testamento está vinculada a um ato de adoração lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Aprendemos com este episódio que a condição e intenção do adorador e a qualidade da sua oferta são consideradas por Deus. Observe que um trouxe dos seus primogênitos, né? E o outro provavelmente não. Um trouxe do melhor e o outro provavelmente trouxe da sobra. Por isso, e também Deus viu ali a intenção do coração. Deus olhou a oferta e a intenção do coração de cada um. Por isso que ele se agradou mais de um do que de outro, né? Ele se agradou mais de Abel do que de Caim. Por isso que ele diz: aprendemos com este episódio que a condição e a intenção do adorador e a qualidade de sua oferta são consideradas por Deus. A oferta de Abel foi um ato de fé, um sacrifício mais excelente feito por um homem justo diante do Senhor e aprovado por ele. Hebreus capítulo 11, versículo 4. A prática de ofertar como um ato de adoração é vista em todo o Antigo Testamento, e sempre a voluntariedade, sinceridade
verdade, justiça, santidade, obediência e fé do ofertante são questões consideradas por Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 10 a 17. Por ocasião da construção do tabernáculo, as pessoas contribuíram movidas por um sentimento voluntário. Êxodo, capítulo 35, versículo 21, 22, 26 e 29. Não vamos comentar os versículos porque senão o vídeo vai se tornar muito longo e muito cansativo. E nós não queremos passar isso para vocês. Queremos que vocês entendam o propósito da oferta. Né? É isso que nós queremos entender. Passar para vocês que estão aí nos assistindo no vídeo. A cada um contribuiu com o que podia. Êxodo 35, 22 a 28. A voluntariedade foi tanta que Moisés teve que pedir para o povo não trazer mais oferta. Veja que naquela época a voluntariedade foi tanta que Moisés pediu para o povo não trazer mais oferta, enquanto o povo se voluntariou em trazer oferta para a construção do tabernáculo. Êxodo capítulo 36, versículo 4 a 7. Quando os preparativos para a edificação do templo, Davi ofertou voluntariamente de suas posses. 1 Crônicas 29 e 3. E conclamou outros a fazer o mesmo. 1 Crônicas capítulo 39, versículo 4 a 5. O resultado foi uma grande oferta levantada. 1 Crônicas 29, 6 a 8. E uma grande alegria por parte dos que voluntariamente e sinceramente contribuíram. 1 Crônicas 29 e 9. Louvor e adoração e reconhecimento de que riquezas e patrimônios pessoais vêm do Senhor fluíram dos lábios de Davi. 1 Crônicas capítulo 29, 10 ao 14. O dízimo, que já era uma prática anterior à lei, Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, e 28, do 20 ao 22, foi instituído como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 32, Número 18, 21 a 32, Deuteronômio 14, 22 a 29, Malaquias 3, de 7 ao 12. Observe que tanto Davi como aqueles também ricos ou não de Jerusalém, voluntário de coração. Né? E a oferta foi bem aceita, porque nós devemos fazer isso de coração, lembrando que é uma coisa que é de Deus. Né? Não vamos fazer porque alguém está obrigando, não. Faça de coração. Se você pode ofertar, se você pode dizimar, você dizima. Se você não pode, você não faz nada. Mas se você tem a condição de fazer, você faz. Mas se não, você não faz. Mas não se sinta por isso menosprezado, porque você não está dizimando nem está ofertando. Porque Deus, Ele olha a intenção do coração. Não deve se ofertar esperando que Deus dê em dobro. Não, oferte porque você está devolvendo aquilo que é de Deus de coração. Faça de coração. Nunca com o coração contrito ou com o coração triste porque está ofertando dizimando. Não, faça com o coração. O segundo ponto, ele vai falar as ofertas e contribuições voluntárias no Novo Testamento. Por ocasião do seu nascimento, Jesus foi adorado com ofertas trazidas pelos magos vindo do Oriente. Mateus 2 e 11. Não é necessariamente o quanto damos, mas o quanto podemos dar voluntariamente que conta para Deus. Está vendo? Você pode dar um Titanic de dinheiro, mas está dando com obrigação. Mas quando você está dando de coração, até uma moeda que você der de coração, Deus já recebe aquele sacrifício e aquela oferta. A moeda de uma viúva pobre pode não ter mais valor diante de Deus do que um grande volume de dinheiro. Lucas 21, do 1 ao 4. A comunhão com os irmãos deve proceder à adoração do ofertante. Observe que a viúva ela só tinha uma moeda, mas ela estava dando só o que tinha de coração, enquanto muitos davam do que sobrava. Estava dando, muitas vezes, para querer aparecer, não estava dando de coração e voluntariamente. E ela não, ela deu de coração. Por isso que ele diz, comunhão com os irmãos deve preceder a adoração do ofertante. Mateus 5, 23 e 24. Ofertar e não cuidar dos pais em suas necessidades é uma prática religiosa reprovável. Mateus 15, do 1 a 5. Diante da necessidade de nossos irmãos, devemos nos mobilizar através de ações solidárias. Atos 11, 27 ao 30, Gálatas 2 e 20, 2 Coríntios 8, 14 e 9, 1 e 2. Ofertar para a manutenção e sustento daqueles que servem integralmente e voluntariamente na obra de Deus é uma prática recomendável e necessária. A gente sabe que sempre vai haver aqueles que necessitam de alguma ajuda. E nós devemos ajudar da melhor maneira possível. Não só dizendo assim, vai irmão que eu vou orar por você, não. Se você pode ajudar, você ajuda. Se você não pode, você não ajuda. Mas que faça isso de coração. Lembrando que nós sempre vamos ter aqueles que necessitam mais do que a gente. Então a gente deve ajudar. Porque esse é o papel do verdadeiro crente, o verdadeiro daquele adorador de Cristo.
Ofertar para a manutenção e sustento daqueles que servem integralmente e voluntariamente na obra de Deus é uma prática recomendável e necessária. 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 4 ao 14, e Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 19, e 1 Timóteo 5, 17 e 18. A gente sabe que hoje, na atualidade, muita gente está precisando de um socorro de Deus, e muitas vezes também de um socorro nosso, dos irmãos que podem dizimar e ofertar para a obra de Deus, para que a igreja possa atender os mais necessitados. Lembrando sempre que tem aqueles também que vão querer, né, se aproveitar da bondade da igreja para receber alguma coisa. Mas aí é quando a gente tem que ficar atento. Se realmente a pessoa precisa, a gente ajuda. Se a gente vê que não precisa, a gente não ajuda ela, porque está vendo que ela está querendo enganar. Está querendo ser mais esperto do que os outros, querendo dar uma de sabido. E aí é onde entra, né, o discernimento, para ver se realmente a pessoa precisa daquilo que ela está dizendo. E muitas vezes não precisa. Tem pessoas que têm dinheiro e ainda vai recorrer a instituições públicas para pedir socorro de, às vezes, de uma coisa que ela nem precisa. Enquanto outros que realmente precisam não conseguem. Mas a vida é assim mesmo. O nosso terceiro ponto, ele vai dizer assim: as bênçãos decorrentes do ato de ofertar e contribuir. Como já vimos, ofertar e contribuir deve ser um ato voluntário e sincero. Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Alguns princípios observados resultam em bênçãos para o ofertante, mas nunca a barganha deve ser a motivação. Nunca dá esperando que Deus dê em dobro. Nunca dá achando que fazendo aquilo ali vai ter uma grande recompensa da parte de Deus, não. Faça de coração. Faça de coração. As bênçãos são consequências. A aprovação da nossa semeadura, considerando o que podemos de fato semear, refletirá a nossa colheita. 2 Coríntios 9, 6. Né? Faça, não esperando nada em troca. Faça de coração. Deus é poderoso para nos abençoar de modo superabundante, para que isso resulte em socorro aos necessitados e em superabundância em toda boa obra. 2 Coríntios 9, 8 a 11. Ofertar e contribuir para suprir a necessidade resulta em muitas graças e na glória de Deus. 2 Coríntios 9, 12 a 15. Honrar a Deus com as primícias da nossa renda promove grande prosperidade. Provérbios 3, versículo 9 a 10. Né? Sabe que se a gente está dando para Deus de coração, não precisa você estar correndo atrás de bênção, nem fazer muita coisa não. Que se você está fazendo aquilo de coração para Deus, Deus vai lhe recompensar como já tem recompensado com a salvação. Mas se você faz algo para Deus de coração, com certeza Ele vai lhe recompensar. Quer você queira ou não, quer alguém queira ou não, mas se você está fazendo de coração, Ele vai lhe recompensar. Na conclusão, é assim: os exemplos do Antigo Testamento contêm princípios importantes para a nossa maneira de ofertar e contribuir. Devemos nos lembrar que tudo que possuímos pertence a Deus. Dependendo de nossos sentimentos e atitudes, seremos servos de Deus ou do dinheiro. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 24, 1 Timóteo 6 e 10. Nossas contribuições devem ser proporcionais à nossa renda, voluntárias e generosas, regadas por um sentimento de alegria. O Senhor, em soberania, graça e justiça, saberá recompensar cada um de nós de acordo com e como temos ofertado e contribuído. Em relação ao dízimo, não há nada que condene a sua prática no Novo Testamento, desde que é observado os princípios que norteiam os atos aqui especificados. Tá vendo? Dizimar é o ato de você devolver o que é de Deus e devolver aquilo que Ele já tem lhe dado. Então, nós devemos sempre fazer isso. Claro que tem certas pessoas que não vão ter a condição de estar dizimando. Às vezes dá só uma oferta. Né? E outros que também não têm nem tem dízimo, nem tem oferta. Porque muitos estão desempregados. A pandemia está aí ainda assolando e muitos estão desempregados. Mas aquele que pode, faça de coração. Faça com o coração voluntário. A verdadeira aplicação prática é dizer assim: contribuir supre as necessidades dos irmãos e da obra de Deus e resulta em bênçãos para os que, com alegria, assim fazem. Se você faz com alegria, vai ter bênção para você. Porque a gente sabe que as igrejas precisam manter missionários, muitas vezes orfanato, assistência a crianças, assistência a mulheres grávidas, assistência a idosos, né? Manutenção dos templos. Tudo isso tem que ter a contribuição dos dízimos das ofertas. Manter missionário fora do país, a gente sabe que não é barato.
É uma obra cara. E principalmente missionário com família. É uma obra muito cara de se manter, porque todo missionário, para onde ele vai, leva a sua família. Então fica caro de manter. Então temos que contribuir e ofertar. Não, mas se eu der o dinheiro, eu não sei o que vai acontecer. Aí não é problema mais seu, você fez a sua parte. Se o pastor da igreja vai usar o dinheiro bem ou mal, aí ele vai responder com Deus. Mas você faça a sua parte. Contribua com o coração voluntário. Contribua com o coração aberto para Deus, porque tudo é dele e para a honra e glória dele. Que Deus abençoe e que nós possamos no próximo estudo estar juntos mais uma vez para estudar o estudo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Desde já agradecendo a você que tem aceita aí o nosso convite, tem se inscrevido no canal, você que tem visualizado o canal, curta, comente, curta, porque você curtindo vai nos ajudar muito, né? Vai nos ajudar muito. E se não for inscrito, se inscreva para nos ajudar. Nós estamos aí com 95 inscritos no canal. Para quem só tinha um, eu agradeço a Deus que já estamos com 95 e já está de bom tamanho. Mas se for porventura você ver e achar que deve se inscreva para nos ajudar. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.